Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, né? E hoje vamos falar sobre o bem e o mal, né? Dois conceitos assim que são centrais nas discussões e no fundamento das religiões, tá? Então, o que é o bem, o que é o mal e como se originaram, né? Como se originou o bem, como se originou o mal, né? Daí vem os conceitos de certo e errado também, tá certo? Então eu vou ler e explicar alguns pontos aqui, tá certo? De onde vem o bem e o mal. Precisamos entender primeiro que o bem e o mal são conceitos, né? São palavras, né? Agostinho já dizia isso. Palavras só explicam palavras, né? Mas nós interpretamos algumas coisas como boas ou como ruins, né? Que na verdade bom e mal não são entidades. Não existe a coisa, o bom, né? O bem, o mal, né? Isso nós projetamos, né? A partir dos acontecimentos, dos fatos, de coisas que sentimos, etc. Mas tem um fundamento racional para isso e também posto a partir disso nas religiões, né? Objetos de bem e de mal, tá certo? Então todos perguntam o que é bem e o que é o mal, o que é o bem e o que é o mal. A resposta não é fácil, pois há muitas ideias diferentes a respeito. Mas podemos começar por dizer que o bem é uma ação humana positiva, um agir virtuoso, um comportamento adequado, tá? Então o autor aqui desse texto, né, o texto lá que a gente está trabalhando, ele vai dizer que é algo positivo, uma atitude positiva, né? É um agir positivo, que está mais relacionado com ética propriamente, tá certo? Então a conduta humana pode ser tanto boa quanto má, né? A ética, conduta, o comportamento. É nesse sentido moral que vamos analisar a questão. O bem e o mal estão relacionados ao comportamento das pessoas. O problema é que o que é bem ou mal para alguém pode não ser para outro. E assim as coisas se complicam. As religiões e as filosofias sempre deram suas respostas a essa questão, né? Então, a nossa visão de bem e de mal na humanidade vai depender e vai modificar-se de acordo com a história, de acordo com cada povo, cada tribo, cada etnia, cada nacionalidade. Então, a cada região, muitas vezes, algo pode ser bom e positivo aqui na Paraíba e pode não ser tão bom em São Paulo, pode ser visto de forma diferente, por exemplo, em São Paulo, tá certo? Pode acontecer isso também, e principalmente no Brasil, que é muito grande, né? Tribos indígenas que têm muita coisa que para nós pode parecer absurda, né? Mas para eles não é, né? Por exemplo, tem tribos que a nudez ela se estabelece quando se descobre o calcanhar, por exemplo, né? Principalmente das mulheres. As mulheres elas podem estar despidas total, mas se tiver uma penugem, alguma coisa no calcanhar, então tá beleza, tá vestida. Mas se tiver sem cobrir o calcanhar, é considerada como alguém despida, né? Então isso seria mal, né, para aquele povo. Para nós não, né? O adereço no calcanhar não vai fazer diferença no tornozelo, né? Na verdade, não vai fazer diferença. Então, continuando, a forma como Santo Agostinho, filósofo cristão, tentou responder é interessante. Seu argumento era de que o universo é inteiramente bom e que o mal é apenas a ausência ou a privação do que é bom. Onde o bem não existe, forçosamente existe o mal. Mas de onde vem o bem? O bem vem de Deus e é marca do Criador dentro dos seres humanos. Agostinho afirmava que Deus era o supremo bem. Nada poderia ter mais bondade do que ele.
o mal é obra dos próprios seres humanos, resulta da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, né? Então, para Santo Agostinho, filósofo cristão, né, católico, ele disse que Deus é o bem supremo, só existe o bem. Na verdade, o mal, ele vai aparecer quando nos afastamos de Deus, quando nos afastamos do bem supremo. Aí, por um ato da nossa própria liberdade e por atitude do nosso próprio livre-arbítrio, do nosso poder de decidir, de tomar decisões, de fazer ações, de produzir ações de forma autônoma, começamos a fazer o mal, a trazer à tona o que é mal, percebe? Então, só há o bem, só existe o bem supremo que é Deus, mas a partir do momento que nos afastamos deste bem supremo, damos então origem, né, ou vazão ao mal. Mas mesmo assim fica ainda a questão, né? Por que acontece o mal no coração humano, né? É o ser humano o criador do mal, mas quando se caracteriza essencialmente o mal, né? Então, necessariamente, na cultura cristã, nós vamos ter lá a ideia da criação de Deus celestial, dos anjos, e de Lúcifer, né? Que é o diabo, o Satanás, né? O carcará sanguinolento, né? O bicho ruim, coisa ruim, como alguns chamam aí, tá certo? Mas veja, o Lúcifer é uma criação de Deus. Era um anjo de luz, um anjo de Deus que comandava lá a adoração, o louvor a Deus no céu. Mas um belo dia ele se rebelou contra Deus. Em algum ponto da eternidade, Lúcifer se rebela contra Deus. Mas se só existia o que era bom, se só existia a plenitude de Deus e a presença de Deus firme e forte lá com eles, né? Não daria vazão nenhuma para haver um pontinho de maldade, percebe? Existe essa leitura teológica. Então, como se originou esse pontinho de maldade? Será que o mal ele se originou sozinho no coração de Lúcifer, que depois da rebelião se tornou o diabo, né? Foi expulso do céu, foi criado no inferno para ele ir sofrer lá com os anjos caídos, e ainda conquistou uma terça parte do céu, né? Uma grande parte do céu de anjos que foram lá com ele, seguiram ele, né? Então isso foi uma atitude de liberdade? Sim, de livre-arbítrio, sim. Mas se só existiu o que era bom, como ele se ensoberbeceu, né? Como ele se exaltou e quis acima de Deus, que é um sentimento ruim, que é um sentimento mau, né? Que foi o sentimento, né, que revelou esse mal de rebelião, de desobediência, de ser contrário a Deus, né? Então Deus fez um ser que se rebelaria contra ele, ele permitiu, alguns usam essa palavra, Deus permitiu, ou Deus verdadeiramente criou Lúcifer com esse objetivo, de também, uma vez criando o mal, gerasse nele esse contraponto a si mesmo, né, a Deus. Ou seja, o diabo ser um contraponto de Deus, para que nós viéssemos então a poder tomar decisões com uma liberdade mais plena, né, de servir ao bem ou ao mal. Não que o diabo seja o senhor do mal, né? Ele não é. Ele serve a Deus. Tudo serve a Deus, aos propósitos divinos, né? Então a linha, digamos assim, mais determinista da teologia cristã vai dizer que Deus determinou todas as coisas, né? Mas há essa leitura de que se originou no coração do diabo o mal por si mesmo. Mas aí ele teria poder, o mal teria esse poder de se autoexistir. Então fugiria ao poder de Deus. Então se você tem algo que nasce independente de Deus, então Deus não seria o Todo-Poderoso. Ele não seria o Criador de todas as coisas. Então Deus, para ser Criador de todas as coisas, ele também é Criador do mal. E isso nos dá um conforto, né? Isso nos dá a garantia de que ele está no controle tanto do bem como do mal. Agora, claro que
as ações que tomamos e as atitudes vão gerar culpabilidade, né, em nós. Por conta disso, uma vez conhecendo o bem e o mal, optamos por fazer o mal, por exemplo. Então, estamos passivos ao julgamento. Disso gera-se o conceito de justiça, percebe? Então, tudo isso está casadinho na razão humana, não tem problema nenhum, né? Há muitos aí, né, com muitas interpretações, muitas conversas, querem, né, distorcer as coisas ou não admitir simplesmente na opinião. Mas se você fazer o caminho racional, né, lógico, digamos assim, você vai encontrar tudo casadinho aí na razão, nesse sentido. Não há problema nenhum, eu não tenho problema nenhum em admitir que Deus é criador de todas as coisas, inclusive do mal, com um propósito, claro, eterno, né, com um propósito santo, e que todos os seus propósitos são assim, né? Então tudo existe, não seríamos apenas robôs na face da Terra, né? Não teríamos conhecimento dos dois lados da moeda para poder decidir, né? Então temos sim, e também a introdução do pecado no mundo trouxe isso, né? Lá no Éden, Deus diz, você vai comer de tudo, todas as frutas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no momento que delas comer, certamente você morrerá. Morrerá nesse sentido, né? Claro, de perder essa harmonia com Deus, né? Então, o conhecimento do mal necessariamente nos fará perder uma certa harmonia com a pureza de Deus, né? Por quê? Porque vamos cair na tentação, né? Vamos querer buscar justamente esse mal. Existem várias formas de males, né? Mas esses males, fazer a ação, já é fruto, já é consequência daquele mal que já existe em nós, na nossa razão. Ou seja, nós temos um prévio conhecimento disso.